Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje vamos começar a exposição de toda a carta. Todo ano eu busco expor um livro inteiro da Bíblia aqui na igreja, domingo à noite, e esse ano, na minha leitura diária, eu entendi que deveria ser a primeira epístola de Tessalonicenses. O bom de pregação expositiva e lectio contínua é que, de qualquer maneira, a igreja é abençoada. Por quê? Porque você vai expor o texto bíblico, Então, eu tenho certeza que nós vamos sair muito fortificados para a glória de Deus no final dessa série de mensagens em Tessalonicenses. E hoje eu queria falar sobre um exemplo de igreja. Vamos ler o texto, versículo 1, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, pelo teu amor. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar ao teu povo esta noite, Pai, mediante a tua palavra, através do poder do teu Santo Espírito. Aplica a mensagem aos corações e que possamos, Senhor, aprender, Deus, com esta igreja e sermos exemplos para a tua glória, Senhor. E que pessoas se rendam, Deus, ao teu evangelho e que possamos, Deus, como eles, Deus, constituir uma igreja bíblica, sadia, Senhor, em que o teu nome seja glorificado, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Embora, modernamente, a prática de expor um livro inteiro cada vez mais tem caído em desuso, é interessante que na igreja primitiva era comum a exposição de livros. Vamos abrir ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. E aqui temos uma ordem do apóstolo Paulo a nós. Diz o seguinte: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja o quê? Lida a todos os santos irmãos. Qual era o desejo de Paulo quando ele escreve essa carta, essa epístola, e também as outras? É que elas fossem o quê? Lidas nas igrejas. Que elas fossem inteiramente lidas, embora seja lícito a pregação de trechos, e a gente observa a pregação de trechos da Bíblia nas Escrituras, é também lícito e proveitoso que se inclua na igreja a exposição de livros inteiros. Paulo fala, eu quero que esta carta seja lida a todos os irmãos, aonde? Na igreja de Tessalônica. Então é isso que vamos fazer. A cidade de Tessalônica, ela recebe o nome da filha de Filipe da Macedônia. Ela foi fundada em 315 a.C. Era uma cidade livre
isto é, uma cidade que gozava de status romano, governada pelo povo sob a direção de magistrados. É interessante que Paulo chega ali na sua segunda viagem missionária, ali em Atos 17, vamos abrir para ter o contexto. Atos capítulo 17. Paulo chega nesta cidade. Verso 1 diz o seguinte: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aí você observa que ele fica aqui apenas 3 sábados. Depois, no verso 10, ele tem que sair, porque as pessoas querem matar ele. As pessoas querem bater em Paulo. Então, ele funda essa igreja em 3 semanas. 3 semanas. Isso é um tempo muito pequeno para você plantar uma igreja. O que houve ali? Ele pregou o evangelho 3 sábados, pessoas se converteram, ele estabeleceu liderança, algumas lideranças, e teve que sair, deixou Timóteo ali na igreja. Mas ainda assim, a igreja carecia de mais instrução. Era uma igreja fervorosa, vigorosa, só que era uma igreja que faltava a ela muito conhecimento teológico, porque não deu tempo, E o que ocorre? Essa igreja começou a ter dúvidas sobre muitas coisas. E Timóteo vai até Paulo posteriormente e fala essas dúvidas. E dessa ida de Timóteo nasce a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo está respondendo algumas dessas dúvidas. Por exemplo, aqueles que morreram em Cristo e por aí vai. Então, é uma carta em que Paulo, aqui, tema geral, vai exortar que eles apliquem a salvação no viver diário. Ali em Atos capítulo 18, verso 5, a gente verifica que Timóteo dá notícia dessa igreja a Paulo. Atos 18, verso 5. Paulo já está em Corinto, então ele escreve a carta a Tessalonicenses em Corinto, diz o seguinte: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele ficou animado com as notícias da igreja, e ele ficou tão animado que ele ficou impulsionado a continuar a evangelizar. E é esse o contexto da carta. Uma igreja que acabou de ser fundada, em que Paulo ficou 3 semanas, no máximo, naquela igreja, e aquela igreja, apesar de tão pouco tempo, tinha 3 obras do Espírito que são exemplos para qualquer igreja. Olha no verso 3. O que Paulo fala? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor, que é aquilo que nós devemos nutrir. Então, apesar de uma igreja tão nova, era um exemplo porque era uma igreja que tinha fé, esperança e amor. E a gente vai verificar hoje como isso se deu nessa igreja, essa fé, esperança e amor. A obra da vossa fé é uma fé que trabalhava, não era uma fé só de boca. Do trabalho do amor, isto é, o trabalho que derivava vinha do quê? Do amor que eles tinham pelo reino de Deus. Por que eles trabalhavam? Porque eles tinham amor. O trabalho que tem origem no amor. E por que eles tinham fé e trabalhavam com amor? Porque eles, de maneira perseverante, eles tinham esperança na vinda de quem? De Cristo. Fé, esperança e amor. A pessoa fala, fé, vamos ter esperança, vamos ter amor, mas fé em quê? Fé em Cristo. E essa fé, ela vai gerar obras. Vamos ter amor, mas um amor que não gera trabalho pelo reino, de fato não é amor por Deus. E vamos ter esperança em quê? No mundo que vai melhorar? Não. A esperança no retorno de Jesus Cristo. Isso motivava esta igreja. E Paulo fala no verso 2, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui um parêntese. É uma prática bíblica que você agradeça ao Senhor todos os dias pela igreja que você está inserido. Sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Dito isso, a gente aqui vai ver 3 características que demonstram que eles tinham fé, amor e esperança. Primeiro, ela é um exemplo de igreja pela recepção deles ao Evangelho. Como essa igreja recebeu o Evangelho?
Isso tem que ser um exemplo para a gente. Segundo, pelo testemunho de suas vidas. Uma recepção ao Evangelho vai gerar o quê? Testemunho nas vidas. E terceiro, pela esperança que eles nutriam. 3 características que derivam da fé, esperança e amor, que são exemplo para a gente, e como igreja local devemos imitá-los. E jogar um peso em nossas costas aqui, nós, embora obviamente seja muito inferior a Paulo, nós estamos sendo instruídos por um pouco mais de 3 sábados, pouco mais de 3 semanas, correto? Então a gente tem que pegar essas características em nossa igreja local e frutificar, e aumentar, e maturá-las. Então o primeiro ponto, a primeira característica que faz dessa igreja ser um exemplo para nós aqui hoje, primeira igreja batista em Governador Celso Ramos, pela recepção deles ao Evangelho. O verso 5 e verso 6 vai demonstrar a recepção que eles tiveram ao Evangelho. Agora eu pergunto, qual é o Evangelho? Verso 5. Porque o quê? O nosso Evangelho não foi a vossa mente em palavras. Paulo chama aqui o Evangelho de nosso Evangelho. O que é esse Evangelho que Paulo fala, nosso Evangelho? É o mesmo Evangelho de Deus. O capítulo 2, versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, Paulo ali foi envergonhado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de quem? De Deus, com grande combate. Capítulo 1, ele fala, nosso Evangelho. Capítulo 2, como é que ele chama o Evangelho? O Evangelho de Deus. E o capítulo 3, versículo 2, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é o mesmo Evangelho de Paulo. O nosso Evangelho. Então, qual o Evangelho que eles aceitaram? O Evangelho pregado por Paulo. E qual era o conteúdo do Evangelho pregado por Paulo? Isso é importante. A nossa igreja aceita o Evangelho. A nossa igreja prega o Evangelho. A nossa igreja ama o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Paulo, que é o mesmo Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Vamos abrir ali em 1 Coríntios, que possivelmente é um cântico antigo, uma canção antiga em forma de credo. 1 Coríntios, capítulo 15. O antigo credo cristão em aramaico, possivelmente, porque no verso 5 é utilizada a expressão Cefas e não Pedro. Então, possivelmente, um credo da igreja de Jerusalém. Diz o seguinte, versículo 1. Olha, esse evangelho que a igreja recebeu, a qual devemos imitar a recepção desse evangelho. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, e o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, e pelo qual também sois o quê? Salvos. Então, o outro evangelho não salva. Sois salvos se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em quê? Em vão. Aí ele fala o Evangelho, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Temos aqui então o resumo do Evangelho de Paulo. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Nós quebramos a lei de Deus, nós quebramos a regra moral de Deus, nós merecemos punição, e Deus, por seu grande amor, não nos pune. Deus faz o quê? Então Deus envia Jesus, a qual morre pelos nossos pecados em nosso lugar. E isso é evidenciado que de fato ele morreu porque ele foi o quê? Sepultado. Só que ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou ao 3º dia e apareceu aos seus discípulos. Isso é o Evangelho. A boa notícia é que Deus, em Jesus Cristo, reconciliou o homem com ele mesmo, mediante o sacrifício de seu Filho. Isso é o Evangelho, isso é importante, porque Paulo fala que eles receberam este Evangelho. Eles não receberam um Evangelho qualquer. Não receberam um Evangelho que promete prosperidade, o Evangelho que promete bênçãos aqui e agora, o Evangelho que promete plena felicidade, em que tudo vai dar certo na sua vida, sentimental, financeira, emocional, de saúde. Não foi esse Evangelho que foi prometido. Qual foi o Evangelho que eles receberam? O Evangelho de Paulo, que é o mesmo Evangelho de Deus, que é o mesmo Evangelho de Cristo. Uma igreja que é exemplo, não é uma igreja que é necessariamente gigante ou pequena. Uma igreja que é exemplo, não é uma igreja que se emociona necessariamente. É uma igreja que recebe o Evangelho. Quantas e quantas igrejas acham o Evangelho insuficiente? A sua igreja só tem palavra. A sua igreja só tem umas músicas, uns cânticos e uma exposição do texto. Quantas e quantas igrejas acham o Evangelho insuficiente?
Não são exemplos. Não são igrejas igual a gente deve se espelhar. Aquela igreja em Tessalônica, ela escutou o Evangelho e ela falou, esse Evangelho nos é suficiente. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Paulo, que é o mesmo Evangelho de Deus, que é o mesmo Evangelho de Cristo. Um exemplo de igreja não aceita qualquer Evangelho. Um exemplo de igreja não abraça qualquer Evangelho, não abraça qualquer novidade, não abraça qualquer coisa. Não é porque a pessoa lê um texto da Bíblia que ela está de fato explicando a Bíblia. Não é porque um versículo é citado que de fato aquilo é o Evangelho. Não é por isso. Estava lendo agora o clássico de pregação, talvez o livro de pregação mais importante da história, Pregação e Pregadores, Dr. Martyn Lloyd-Jones, e ele fala de um caso de um pregador muito popular, que o tema era transforme a sua crucificação em jardim. Aí ele foi se interessar, né, pelo título, aí viu um versículo lá de João 19 e foi ver a mensagem, que no monte ali do Gólgota havia um jardim. Aí o Lloyd-Jones começou a dizer, olha, a pregação já é mentirosa, é desonesta. Por quê? Porque o jardim não foi transformado por causa da crucificação. Já havia um jardim. O que o pregador queria falar? Que você tem que pegar os seus problemas e transformá-los em algo bom. O que ele fez para fazer isso? Ele violentou o texto. Ele violentou o texto. Quando nós entendermos que uma igreja, exemplo, não aceita qualquer evangelho, nós poderemos então nos tornar exemplos para outras igrejas. O segundo ponto aqui, este evangelho, a qual eles receberam, o evangelho de Paulo, é o evangelho que entrou em seus corações. Verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, ou quais tipos de homens fomos entre vós, por amor de vós. O que ele está falando? Esse evangelho, ele entrou em vocês, ele foi a vocês com poder. O que significa? O poder transformador do Senhor. O evangelho transformou vocês. Veio em vocês poderosamente. Até porque, se você observar o relato de Atos, Paulo não fez muitos milagres ali. Não foi como, por exemplo, em Éfeso. Né? Então, o poder aqui é uma referência, possivelmente, ao poder transformador do evangelho. Uma igreja que é um exemplo na recepção do evangelho é uma igreja que é mudada pelo evangelho. Que é mudada. O evangelho que penetra onde? O coração. E no Espírito Santo. Gerando o que nessa igreja? Convicção de pecado, de justiça e de juízo. Note que um exemplo de igreja na Bíblia não é uma igreja que ela é relevante para o mundo. Hoje tem essa em voga, né? A igreja tem que ser relevante, que legal, que tomara que seja. Mas uma igreja que é um exemplo, e Paulo fala no verso 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, é uma igreja que recebe o verdadeiro evangelho, e esse evangelho penetra no coração deles, e eles têm a vida mudada e transformado por esse evangelho, com o poder do evangelho é evidenciado em uma vida transformada. Aquilo que você amava, agora você odeia fazer. E quando você faz, você odeia ter feito. Você tem um coração transformado. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E no Espírito Santo, o que significa o poder convencedor do Espírito Santo, gerando no pecador convicção de pecado, de justiça e de juízo. Gerando nele arrependimento e fé. Este evangelho pregado por Paulo gerou isso nas pessoas. E eu posso dizer aqui que isso aconteceu aqui também. Né? Eu lembro que uma vez, bem no início, eu critiquei um certo pregador que fala que a gente é o centro. Né? E algumas irmãs gostavam. Aí eu falei que eu não precisaria falar muito contra ele. Que ao compreender o evangelho, abandonariam escutar esse pregador. Por quê? Porque o evangelho faz isso. O evangelho faz isso. Quando no púlpito, quando na pregação pública da igreja, o evangelho é pregado, o Espírito Santo facilita muito a vida do pastor. Demais a vida do pastor. Por quê? Porque quem é que vai convencer? É o próprio Senhor, por meio da sua palavra. O evangelho também foi recebido voluntariamente por eles, verso 6. Por isso que eles são um exemplo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo o quê? A palavra em muita tribulação. O que eles receberam? A palavra. Isso é interessante. O que eles receberam? A palavra. O que foi dado a eles então? A palavra. Foi isso que foi dado a eles. Se eles receberam a palavra, foi dado a eles a palavra. O que a igreja tem para oferecer? O que a igreja tem para oferecer às pessoas? A
palavra. É isso que a igreja tem para oferecer. E note que é importante. O que é que nós devemos receber da igreja? Entretenimento? Diversão? Sempre uma mensagem impactante que nos ajude a passar até quarta-feira feliz? Não. O que é que Paulo ofereceu a eles que eles receberam? A palavra de Deus. Quando perguntarem, o que a sua igreja tem para nós? O que a tua igreja tem para oferecer? Qual deve ser a resposta? A palavra, o evangelho, aquilo que Deus quer dizer a nós, em nossos corações. Mas é isso? Isso é tudo que basta. Isso é tudo que é necessário. Vamos abrir ali em Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42. A expressão ali é decomai, receber, né? Receber com hospitalidade. Atos, capítulo 2. Olha que exemplo de igreja. Paulo fala, vocês são um exemplo, por quê? Porque vocês receberam a palavra. Por que eles são um exemplo? Porque eram grandes? Não. Não eram isso. Não era esse o motivo. Porque eles eram famosos? Não. Tinha igrejas muito maiores que Tessalônica, muito mais relevantes, muito mais importantes. Vocês foram exemplo porque vocês receberam a palavra do Senhor. Atos 2,41 diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós temos aqui? Por que eles são exemplo na recepção do Evangelho? Porque eles receberam voluntariamente o quê? A palavra. O que a igreja nos ofereceu? A palavra. É isso que nós temos feito aqui continuamente. Se queremos ser uma igreja que seja exemplo a outras igrejas, isso não é pecado. Todo mundo quer ser exemplo bom para as pessoas, e nossa igreja quer ser um bom exemplo entre as igrejas batistas e também entre as outras igrejas sérias de outras denominações. Né? A gente tem que entender o seguinte: vocês têm que receber de bom grado a palavra e nós temos que oferecer de bom grado a palavra. É isso que nós oferecemos, é isso que as pessoas recebem. O evangelho de quem? De Paulo, que é o evangelho de quem? De Cristo, que é o evangelho de quem? De Deus. É isso. Ah, mas eu me emociono com outras coisas, eu me emociono com o Senhor dos Anéis. Ele não é o evangelho. Não é o evangelho. Né? Ah, mas eu quero uma pregação que me levante. Teve uma pessoa que queria algo que levantasse o coração dele, chama Lúcifer. Né? E ele fez essa mesma pregação. O primeiro pregador coach da prosperidade, do falso evangelho, foi ele no Éden. Ah, se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. Vocês serão como deuses. Vocês serão como Deus. Ele negou a existência de um juízo e disse que eles seriam elevados. Né? Mas nós pregamos o mesmo e velho evangelho. O mesmo e velho evangelho que tem sido pregado pela igreja há 2.000 anos. Não precisamos de remendo. Agora, esse evangelho vai gerar o segundo motivo que esses irmãos foram elogiados por Paulo, pelo testemunho de suas vidas. Não há como o verdadeiro evangelho entrar no coração e não gerar mudança. Não há como. Ou ele não entrou no coração, ou não é o verdadeiro evangelho. Não tem como. O verso 6 ao verso 9 vai demonstrar isso. O testemunho da vida desses irmãos. Primeiro, se tornaram seguidores ou imitadores do exemplo dos apóstolos e do Senhor. Verso 6. E vós fosse feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em o quê? Muita aflição ou ação, com alegria ou com gozo do Espírito Santo. E se tornaram seguidores dos exemplos dos apóstolos do Senhor. Eles receberam a palavra. E o que eles receberam na cidade deles? Tribulação, perseguição. Ali no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 14 e 15, diz o seguinte: testemunho desses irmãos. Eles aceitaram a Jesus e tudo começou a dar errado na vida deles. Tem coisa errada aí. Não era para ser assim, era para ser o oposto. Mas ali não foi. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecesse de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e os têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês receberam com tribulação de que maneira? Quando vocês se converteram, assim como as igrejas da Judéia, a igreja de vocês começou a passar o quê? Perseguição. Vocês são exemplo. Quando vocês receberam o Evangelho, receberam com alegria, mas não foi só com alegria. Foi com muita tribulação.
com muita perseguição. Vocês são um exemplo de igreja. Uma igreja que Paulo fundou em 3 semanas. Paulo deve ser muito usado por Deus. Em 3 semanas, eu não conseguiria fazer nada. Né? Usado por Deus. Mas o fato é que esta igreja se tornou exemplo, porque ela seguiu o exemplo dos apóstolos do Senhor. E qual é o exemplo que foi? De ser perseguida por amor à verdade. Elas também receberam o evangelho, mesmo que isso atrapalhasse suas vidas. O verso 6, recebendo a palavra em muita tribulação. Veja bem, você está lá estabelecido, você tem a sua vida, e você muda de religião. Agora você é cristão, eu sou um pagão, eu adoro falsos deuses, na minha opinião, antigamente eram deuses. Agora eu acho que não são mais, e agora eu estou seguindo a Jesus. Aí você tem um problema, porque os judeus da sua cidade querem te matar, e os não-judeus querem te matar. Os judeus querem te matar por quê? Porque você está adorando um falso Messias. E os não-judeus porque você está adorando um Deus que é dos judeus. Então você recebe isso com muita tribulação. Só que eles receberam esse evangelho mesmo que isso atrapalhasse a sua vida. Veja bem, você iria, se eu for àquela reunião, naquela igreja lá em Tessalônica, lá com o pastor Timóteo, os meus amigos podem me abandonar, eu posso perder o emprego, eu posso perder minha família, eu posso ser preso. O que eles fizeram? Receberam a palavra do Senhor. 3 semanas. E já estavam debaixo de perseguição. Ali em Atos 17, é sempre bom você, quando lê as cartas, olhar nas referências, porque ela vai te jogar para Atos. E você vai entender o que está acontecendo, como é que a igreja foi fundada. Atos 17, verso 5. Aqui fala no verso 4 que alguns creram, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então, Deus fez um grande trabalho entre os não-judeus, só que os judeus ali rejeitaram. Mas olha o que aconteceu no verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de quê? Os judeus estão pregando para os gentios ali um tempão, e os caras não viram judeu. Vem Paulo, prega o evangelho, fala que Jesus Cristo é o Messias dos judeus, e o que acontece com os gentios? Eles se convertem. Os judeus ficam com o quê? Com inveja. Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre quem? Os vagabundos ou os vadios. É Lucas chamando, não sou eu, então tem que reclamar com Lucas. Perversos dentre os vadios. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasón, procuraram trazê-lo para junto do povo. Eles entraram na casa e não acharam Paulo, e pegaram o Jasón e alguns irmãos e levaram até a presença para serem julgados. Houve perseguição. Houve perseguição. Mas mesmo assim eles receberam a palavra. Não era benéfico, materialmente falando, receber a palavra. Ainda assim eles receberam. Receberam o evangelho mesmo que isso atrapalhe suas vidas. Isso é uma questão fundamental. Eu quero andar com Jesus. Tem coisas na minha vida que talvez isso me atrapalhe. Uma coisa que é bem clara, que atrapalha aos olhos do mundo. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia que todo mundo usa para si mesmo, para se divertir à vontade? Isso atrapalha o relacionamento familiar. Por quê? Porque nós temos um compromisso com quem? Com Deus. Nós temos não é como a perda que eles têm, que podia ser as suas vidas. Né? Você imagina a gente lá falando para os crentes do Oriente Médio, ou para os crentes primitivos, então, às vezes eu tenho um atrito ou outro com um familiar, porque eu tenho que ficar na igreja no domingo, e ele não gosta, ou ela não gosta muito. Aí o cara ia falar, é isso? É só isso? Né? Mas o fato é que algumas coisas do Evangelho podem atrapalhar a nossa vida, o nosso relacionamento social. Podem atrapalhar. Como atrapalhou com eles. E daí? O fato é que eles são exemplo porque isso demonstra que eles tinham compromisso com o Evangelho. Receberam o Evangelho, mesmo que isso atrapalhasse suas vidas. Mesmo que isso, humanamente falando, as suas vidas. Receberam o Evangelho com alegria. Verso 6. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Com o quê? Com o gozo do Espírito Santo ou com a alegria do Espírito Santo. E note aqui, receberam com muita tribulação, mas a tribulação veio, mas o que veio junto? Alegria proveniente do Espírito. Eles estavam felizes, alegres, porque tinham sido salvos. Então as dificuldades provenientes de viver o Evangelho, de crer no Evangelho, eram pequenas.
Porque o Espírito Santo produziu no coração deles a alegria da salvação. Né? Todos nós gostamos de uma vida social. É legal, mas me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato é que receber o Evangelho com alegria. Não existe receber o Evangelho com tristeza. A tristeza se dá no momento que você percebe que é pecador. Só que quando você coloca a fé em Jesus, você sente gozo, regozijo, alegria, porque você foi salvo por Ele. Você se alegra com esse Deus Salvador. E eles se alegraram aqui, ficaram felizes. Uma felicidade não proveniente de êxtase, não proveniente de uma manipulação emocional feita na igreja, apagando a luz, aumentando o som, falando com uma voz mais aveludada. Não. Até porque eu não imagino Paulo fazendo isso. Foi porque o Espírito Santo colocou no coração deles a alegria. Por isso que a gente tem que orar. Porque é uma obra do Espírito. O máximo que eu posso fazer como pregador do Evangelho é fazer uma exegese da melhor maneira possível e pregar da melhor maneira possível. Mas quem vai colocar alegria no coração? Quem vai dar arrependimento e fé? Quem é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, eles receberam o Evangelho com alegria. Que nós sejamos uma igreja que testemunhe em nossas vidas. Que nós, de fato, nos tornamos seguidores dos exemplos dos apóstolos e do Senhor. Custe o que custar. Que recebemos o Evangelho, mesmo que o Evangelho atrapalhe as nossas vidas. Humanamente falando, atrapalhe. E que recebemos o Evangelho com alegria. Uma igreja séria, respeitosa, uma igreja que tem reverência, não é uma igreja mórbida. Não é uma igreja que acha que está num velório. Não, de maneira alguma. Aliás, os hinos do cantor cristão eram as músicas populares da época. Eu sei que as músicas populares da época eram melhores que as músicas populares de hoje. Mas o fato é que a igreja sempre foi um povo alegre, porque o Evangelho alegra. E eles eram uma igreja, em seu testemunho, que espalhava a fé. Verso 8. Quando você ama o Evangelho e foi transformado, você fala dele. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqui é algo interessante. Aqui fala que o exemplo e a fé deles se espalhou pelas igrejas primitivas, não somente por elas. Estamos falando de quem aqui nessa noite? Os Tessalonicenses. A fé deles, o exemplo deles se espalhou para quem? Para nós. Veio até o Brasil, o sul do Brasil, Santa Catarina, governador Celso Ramos, Areias do Meio. Eles espalharam a fé. É uma igreja que espalhou a fé, tanto por meio do exemplo, como por meio de palavras, de pregação. Que nós venhamos a ter um testemunho tão bonito que a nossa fé seja espalhada. Uma igreja que vive o Evangelho, que prega o Evangelho. E é uma igreja que mudou de vida. Uma igreja que mudou de vida. Verso 9. Diz o seguinte, porque eles mesmos anunciam de nós qual é, como vocês nos receberam, que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertedes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Temos aqui uma igreja que visivelmente mudou de vida. De que maneira? Eles eram idólatras. Agora eles não eram mais idólatras. Então mudou de que maneira? Conversão. Sua vida foi transformada. E serviço. Olha só, como dos ídolos vos converteis a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A conversão que o Senhor faz em nossas vidas não é para a gente ficar na inércia. Ele nos converte para que possamos servir. A sogra de Pedro estava com uma febre altíssima e ela foi curada. O que ela fez imediatamente após ser curada? Começou a servi-los. É uma igreja que teve uma mudança de vida. Antes eles serviam os deuses falsos. Agora eles servem a quem? Eles trabalham para quem? Para o Deus vivo e verdadeiro. Paulo fala, vocês tiveram uma grande mudança na vida de vocês. Isso é interessante. Por quê? Porque quando o Evangelho vem com poder e graça, e eu entendo que há processos mais longos, onde pessoas demoram mais, mas é tão gratificante quando acontece isso que ocorreu em Tessalônica, que eu era de um jeito, o Evangelho veio e agora eu abomino os ídolos, a vida que eu tinha, e agora quero servir ao Senhor, e agora quero amar ao Senhor, agora quero viver para o Senhor. Então era uma igreja que mudou de vida pela conversão. E como é que eles demonstraram que mudaram de vida? Essa conversão ocorreu pelo serviço.
Uma igreja que era o quê? A obra da vossa fé e o trabalho do amor. Obra da fé, trabalho do amor. Eu amo a Deus, eu tenho fé, e é isso, eu só falo. Que fé é essa? Que amor é esse? Embora nós acreditemos na justificação pela fé, até o tutano é inegociável, essa justificação pela fé não é uma fé vazia, só de boca. É uma fé viva. Né? Então, o segundo motivo que essa igreja é um exemplo é pelo testemunho dessa igreja. E o terceiro é pela esperança que essa igreja nutria. Verso 10. Vocês agora servem um Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles tinham aqui uma esperança. A esperança dos Tessalonicenses. Era uma esperança confiante pelo retorno de Jesus. A ideia aqui de esperança é algo confiante. Não é uma esperança inerte. Assim, Deus vai vir e eu vou ficar aqui parado. Não. Era uma esperança confiante que o Senhor tornaria. Note bem, estava em aflição, estava em tribulação, estava em momentos difíceis na igreja. Paulo estava em outro local, Timóteo teve que ir lá pegar orientação com Paulo. Timóteo era um jovem pastor, não tinha WhatsApp, graças a Deus, porque a gente não vai ter as cartas aí, né? Timóteo, Paulo, está tendo alguns probleminhas aqui, lá tem gente que não quer trabalhar, a igreja é muito nova, né? Tem gente que está desesperada porque alguns crentes morreram e Jesus não voltou ainda. Então tem algumas coisas a trabalhar teologicamente. Só que era uma igreja que esperava. Eles passavam por aflição, passavam. Perseguição, passavam. Provavelmente perderam negócios, relacionamentos, foram achincalhados, foram zombados, ridicularizados, foram. Só que o que motivava essa igreja a permanecer na obra da fé e no trabalho do amor? A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, a esperança e o amor. Por que eles tinham fé e trabalhavam baseado na fé e tinham amor? Porque eles sabiam que o Senhor retornaria. Esperança no retorno do Senhor. Toda aflição, toda dificuldade, toda tribulação, nada significam perto do fato que o Senhor retornará. E aqui o texto vai dizer, no verso 3, da paciência da esperança, isto é, da perseverança da esperança. Eles esperavam o Senhor de maneira perseverante. Aguentemos firme as dificuldades, aguentemos firmes as tribulações, aguentemos firmes os nossos desafios, aguentemos firmes as decepções. Por quê? Porque Ele virá, Ele retornará, Ele aparecerá um dia. Por isso que nós aguentamos firmes. O que eles não esperavam? Eles não estavam esperando que o mundo virasse uma crentolândia, que o seu político preferido fizesse o Império Romano ser um local gospel. Eles não estavam esperando que a igreja tomasse o poder político. O que eles esperavam? O Senhor retornar. O que nós devemos esperar, assim como eles? Imitar o exemplo deles. O retorno do Senhor. O retorno do Senhor. E essa esperança é baseada, sabe no quê? Na ressurreição, verso 10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Isso é importante. Se de fato Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido algum. Por que eu sei que a Bíblia é verdadeira? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Você pode morrer por uma mentira, desde que você não saiba que ela é mentira. Os apóstolos medrosos que fugiram estavam encarando o Império Romano, porque eles afirmavam uma coisa: nós não podemos negar o que vimos. Nós não podemos negar. Nós o vimos ressurreto. O que o Império Romano e os judeus fizeram para acabar com a fé cristã? Deram pancada. O que era mais fácil demonstrar para acabar com a fé cristã? Que o morto continuava morto. Só que por que eles não puderam? Porque o túmulo estava o quê? Vazio. Vazio. Aí os discípulos roubaram o corpo enquanto os soldados dormiam. Adoro essa frase. Se os soldados dormiam, como é que eles sabiam que eram os discípulos? E se não dormiam, como é que roubaram o corpo? E note bem, você morreria por um cadáver? Ninguém morreria por um cadáver. Os mártires muçulmanos morrem
por aquilo que eles acham que é verdade, mas tem um fato, eles não viram Allah. Eles apenas acreditam em Maomé. Os primeiros crentes, os primeiros discípulos, eles viram Jesus. E Paulo fala, se vocês não acreditam, fala aos coríntios, mas ele apareceu para mais de 500 pessoas, das quais ainda vivia naquela época. Então a nossa esperança está baseada num fato, que nenhuma religião tem. A nossa religião pode ser demonstrada falsa ou verdadeira de maneira empírica, histórica. Se de fato Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa fé é verdadeira. Ou a nossa fé é falsa. Muito simples. Mas de fato, ele ressuscitou. Visita o túmulo de um morto que não está lá. Porque ressuscitou. E essa esperança é que nós não seremos condenados. O verso 10. Que nos livra da ira futura. Há uma ira futura. E aqui me desculpem aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo. O texto não fala que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Não sei como conseguem ver isso nesse texto. A ira futura aqui é o quê? É a ira de Deus sobre os pecadores no dia que Jesus retornar. Nós vamos ser libertos dessa ira futura. Por quê? Vamos abrir lá em Romanos 5:1. Romanos 5:1. Há uma ira futura de Deus. Deus derramará sua ira. É uma afirmação bíblica. Bíblica. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Paz, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa que eu tenho paz? Deus agora foi apaziguado por Cristo e eu tenho uma relação de paz com Ele. Antes eu não tinha, eu era inimigo de Deus. O que Deus derramaria sobre mim? Sua ira. O verso 9 de Romanos capítulo 5. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Agora eu fui justificado pelo sangue, por meio da fé. Deus está virado comigo, não está mais. Agora eu serei salvo do quê? Da sua ira. Ali em 1 João capítulo 2, verso 2. Isso era suficiente para a igreja de Tessalônica. Eu não temo juízo. Por quê? Porque eu serei salvo da ira. Deus derramará a sua ira sobre este mundo. Deus pegará suas taças, 7 taças. O pessoal fica contando as taças, agora a primeira, será que é a segunda? 7 é o número perfeito. É a ira completa e total de Deus. É isso. Não fica lá com, imagina, lá no céu, uma taça, agora outra taça, agora outra taça. O pessoal acha isso mesmo. Eu vi no céu, acho que eu vi um anjo com uma trombeta. O sol não se propaga no vácuo, mas, sabe, taça de Deus é isso. A ira completa de Deus derramada sobre a humanidade. Diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciação, hilasmos, de acordo com John Wesley, é o sacrifício expiatório por meio do qual a ira de Deus é apaziguada. Quem é o sacrifício que apaziguou a ira de Deus que devia cair sobre nós? Jesus. Aquele povo de Tessalônica, eles olhavam para o futuro, viam a sua tribulação e sabiam, Deus, Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, Deus derramará ira sobre esse povo ímpio. Ele vai derramar suas taças sobre esse povo ímpio. Só que nós seremos o quê? Salvos da ira. Nós esperamos isso. Por quê? Porque Cristo recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Isso fazia com que eles tivessem o quê? Esperança. Esperança que Deus iria poupá-los. E essa é a nossa esperança. Resumindo, era uma igreja, verso 3 agora. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Uma obra que é derivada da onde? Da fé que eu creio, eu manifesto em obras. Do trabalho do amor. Um trabalho que é derivado do quê? Do amor. Porque eu amo a Deus e a minha igreja, o meu próximo, eu trabalho. E da paciência ou da perseverança da esperança em Jesus Cristo. Por que eu persevero? Por que eu continuo a continuar? Porque eu tenho esperança em quem? Em Jesus Cristo. E Paulo fala, verso 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Esta igreja jovem
e alguns vão dizer que até que essa é a primeira carta do Novo Testamento, ano 51, né? Essa igreja jovem era um exemplo para todas as igrejas primitivas. Note bem, a igreja primitiva é um exemplo para a gente, correto? Esta igreja é um exemplo para quem? Para a igreja primitiva, então ela é o exemplo do exemplo. Que a gente possa então viver esse exemplo, viver as nossas vidas com a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança, para que a nossa igreja seja um exemplo aos olhos de quem? De Deus. Que Deus diga, um exemplo de igreja. Tu és pequena, és pobre, mas és muito rica e sobre ti há uma porta que foi aberta que ninguém pode fechar. A porta que Deus está referindo aí é a porta do Evangelho. Que Deus olhe para a gente como Deus olhou para Filadélfia, a mais pobre e a menor de todas as 7 igrejas da Ásia. Que Deus olhe e fala, eu não tenho nenhuma crítica a você, só elogio. E não como Filadélfia, uma igreja que tinha tudo. Só que ela não tinha? Jesus dentro dela. Jesus porta de fora, estão fazendo a ceia, Jesus, estou batendo para entrar, eu queria participar da ceia, em minha memória, vocês não deixam? Né? E Deus fala, vocês são pobres, cegos e nus. Exemplo é isso daqui. O que é uma igreja exemplo? Não é uma igreja que tem matéria no Fantástico. É uma igreja que tem matéria na Bíblia. Isso é uma igreja que é exemplar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino.